Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A gente vai estar dando continuidade com a permissão do nosso Deus, aquela reflexão, né? Tendo como base o Salmo de número 23. Salmo de número 23, a gente ficou com a primeira parte do versículo e a gente falou alguma coisa a respeito da pessoa do Senhor Jesus como nosso guia, né? A gente trouxe uma rápida reflexão e a gente queria neste momento avançar um pouquinho, né? Salmo de número 23. Mas aí a gente ainda vai ficar no primeiro versículo. Mas vamos ler todos os versículos. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda vamos continuar no versículo 1, né? Que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí, para a galera que trabalha com questão de originais, línguas originais, aí mexe também com questão de versões, vai haver algumas divergências, mas a gente não quer entrar nesse ponto. Qual é? É porque em algumas versões nós vamos ver essa parte que diz assim, ó: nada me faltará, em vez de nada me faltará, vai ser o seguinte: de nada eu sinto falta. O Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Mas não levando em consideração essa pequena diferença na tradução, a gente queria frisar aqui um pensamento. É que quando Davi, independente dele dizer assim, ó, nada me faltará, ou de nada sinto falta, o que é que ele estava dizendo naquele momento? Ele estava expressando a ideia de que já que ele tinha o Senhor Deus, como o pastor dele, então todas as suas necessidades eram supridas. Aí é bacana por quê? Porque a gente vai entrar no campo do pensamento e da doutrina. E o que é que Davi quis dizer quando ele disse assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Providência divina. Davi estava fazendo referência à chamada providência divina, e a providência divina, ela vai acontecer basicamente de duas maneiras. Primeiro, a providência divina, ela vai acontecer por intermédio da graça comum. O que é a graça comum? A graça comum, nós entendemos, é como aqueles cuidados que Deus ele tem com toda a natureza, independente, né, da pessoa ser uma pessoa temente a Deus ou não. A pessoa é um alvo da graça comum. O que é a graça comum, né? Lá em Mateus capítulo 5, o versículo 45, o Senhor Jesus vai dizer que a chuva, ela cai sobre os justos ou injustos. Ou seja, Deus não quer concernente a sua graça comum, ele tem cuidado de todos os seres vivos. Deus, de uma certa maneira, ele providencia os cuidados para que as coisas na sua criação, elas continuem a funcionar com normalidade. Então isso é graça comum, isso é uma parte da providência divina. E qual é a outra parte da providência divina? Dessa linha de pensamento que diz que Deus ele cuida da sua criação, nós entendemos que a outra parte, que faz referência à chamada providência divina, é aquele momento em que Deus ele intervém na história. De que maneira? Por intermédio de milagres. E aí e o que é que a gente pode... E o que é um milagre? Um milagre é a quebra de uma lei natural, né? Aí a gente já entendeu, né, por intermédio de algumas outras reflexões, que a Bíblia vai dar a entender que milagre não é regra, mas milagre acontece. Milagre não é regra, ou seja, não é obrigado toda a vida que você orar, interceder, acontecer um milagre, não. Mas mesmo assim nós entendemos que os milagres acontecem. Aí é interessante o seguinte, é nesse ponto que a gente queria entrar nessa parte da manifestação da chamada providência divina. Qual é? Milagre acontece? Acontece sim. Milagres acontecem, né? Por exemplo, Lucas foi um médico e Lucas não andou com os 12 discípulos. Então, de que maneira o evangelho de Lucas ele foi confeccionado? Foi por intermédio do relato de terceiros, né? Ele ia, conversava com um, pegava um relato aqui, outro acolá, ele fazia um tipo de trabalho de pesquisa. Foi um tipo de trabalho de pesquisa acadêmico. Vamos dizer assim, né? Porque o evangelho de Lucas ele foi confeccionado tendo como por base o testemunho de testemunhas oculares, as pessoas que viram os milagres. Lucas ele foi trabalhando como um pesquisador, pegando uma informação aqui, outra acolá, e ele montou o seu evangelho. Então nós podemos entender que o trabalho de Lucas foi um trabalho acadêmico. E onde é que a gente está querendo chegar com tudo isso? Vai ficar a seguinte pergunta: milagres acontecem? Nos dias de hoje acontecem. Milagres existem, de forma isolada. Para a gente que vive no contexto evangélico, você pode não ver isso em todos os ministérios, todas as denominações, mas pode ter certeza, milagre acontece. Se você for para um lado e para o outro, aquilo lá você vai ouvir falar a respeito de algum tipo de milagre.
alguém que já tinha ido para o médico, alguém que foi dado como morto, os aparelhos já tinham dado a entender que o coração tinha parado de bater, né? Existe, isso existe. Existe sim. Você pode fazer um trabalho de pesquisa, é porque a gente não se interessa. Mas se a gente correr atrás, fizesse como o Lucas nos dias de hoje, a gente começasse a correr atrás de uma coisa e outra, nós acharemos milagres sim acontecendo. Né? Você vai em um ministério aqui, outro ministério acolá, uma denominação aqui, outra acolá. Pessoas que professam fé em Deus, aqui acolá você vai ouvir falar de milagre. Pessoas curadas de enfermidades, pessoas que já tinham já tinha se dado até um tempo de vida. Um médico disse assim, olha, você só tem um determinado tempo de vida. Câncer. E vai pensando em outras enfermidades aí, caroço, né? Caroços que nascem e desaparecem. Assim, pessoas, mulheres que não podiam dar à luz. Você pode correr atrás, existe. Né? Aí vai ficar uma curiosidade aqui, ó, que nós estamos falando a respeito da providência divina que se manifesta por intermédio do quê? Do Deus que intervém na história, né? Que opera milagre. Né? Aí vai ficar uma pergunta. Se os milagres existem, por que é que não se dá uma ênfase tão grande aos milagres? Eu tenho amigos aqui nas redes sociais que podem falar a respeito disso. Milagre existe sim. Pode correr atrás que existe testemunho de pessoas que já ou foram alvo da graça de Deus no que é o intermédio de uma cura, ou então já presenciaram alguma coisa. E se a gente corresse atrás, a gente fizesse um trabalho de pesquisa, né, conversando com alguém que já foi curado, curada, ou então com um médico, que tipo assim, o médico passou aqui o seu laudo, e depois ele olhou e, pode ser como foi que aconteceu, não, mas você está curado, está curada. Existe sim. Agora, por que é que se milagres acontecem, por que hoje não se dá uma ênfase tão grande a determinado tipo de coisa? Vamos voltar àquela reflexão que a gente falou um pouco mais atrás, usando como base um versículo, uma passagem bíblica. Primeira Epístola de João, capítulo 5, 19. O mundo jaz no maligno. Então, o que é que a gente pode notar? É que quando acontece alguma coisa para trazer descrédito à mensagem do Evangelho, se dá toda uma ênfase. Uma pessoa que cantava ou pregava comete uma falha, todo mundo vira notícia. Mas quando Deus usa alguém para curar alguém, uma cura acontece, um milagre, algo que veio a confundir a inteligência dos homens da ciência da medicina, não se dá uma ênfase. Por quê? Porque o sistema jaz no maligno. E o sistema trabalha para fazer o quê? Para fazer com que a mensagem do Evangelho venha a cair em descrédito. Né? Então fica aqui essa reflexão mostrando que a providência divina ela vai ser manifesta por intermédio dessas duas coisas. Primeiro, graça comum. Independente da pessoa ser temente a Deus ou não, Deus ele tem cuidado da pessoa, né? Por intermédio da criação. E a outra qual é? Por intermédio da providência divina, que acontece por intermédio do quê? Dos milagres. E milagres acontecem se eu e você hoje começássemos um trabalho de pesquisa e em algumas denominações, colhendo testemunhos, palavras, né, relatos, pode ter certeza que a gente ia ter um material para começar a elaborar um trabalho. Tipo, não ia ser um Orlando Boyer, não, mas ia ser uma coisa parecida, mostrando que milagres. Já parou para pensar? Você tirar uma foto de um laudo dado por um médico, ou então de um médico que assinou um papel ou alguma coisa, sei lá, fez um exame, e a pessoa estava com um determinado tipo de enfermidade, a pessoa foi curada e o médico olhou e... eu não entendo como isso aconteceu, foi milagre. Já parou para pensar se a gente fizesse um livro, um trabalho assim, né? Você pode ter certeza que se a gente corresse atrás, a gente conseguia. E por que essas coisas acontecem? Porque o Deus que nós servimos, ele é vivo. Repetindo, milagre, ele não é regra, mas ele acontece. E o que é um milagre? É a quebra de uma lei natural. Se olha para uma coisa, se olha para uma pessoa que estava enferma e de repente, de uma hora para outra, a pessoa é curada. A mulher não podia dar luz e de repente ela dá luz. Que é isso aí, é milagre, acontece, acontece. E que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém.